Olá, amigos, vocês estão no canal Alienates. Hoje é quarta-feira, 30 de maio de 2018. Este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre a ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, aos colaboradores, canais parceiros, diversos canais que têm também acompanhado o Alienates desde o começo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possa haver durante a live. É importante avisar que esta live só estará disponível até amanhã cedo. O vídeo desta live será reprisado, repetindo, será reprisado e liberado no final de semana. Então, quem chegou depois e não estava inscrito só poderá assistir esta live agora, a não ser que se inscreva e possa esperar até o final de semana para reassistir desde o começo aqui conosco. Nós estamos com o Dipak e vamos falar sobre a hora do lobisomem. Boa noite, Dipak. Sou eu? Pode Cadê falar, tu? fique à vontade. O cara tá esperando uma voz divina. Ei, servo, fala aí. Tá perdido aqui. O que é isso, hein? Ai, ai, ai. Então tá bom, né? Vamos lá. Tamo aí, né? Então, pessoal, arrasai lá. Vamos bater um papinho aqui, vamos lembrar um pouquinho da nossa infância, né, cara? Que, você lembra, Clésio? A gente sentava na calçada, cara, fazia uma fogueira, né? E os antigos, os velhos, ficavam contando essas histórias para nós, cara. Depois para dormir, hein? Cara, quem é que queria dormir, né? História de lobisomem, história de boitatá, mula sem cabeça, essas coisas da tradição brasileira, né? E que hoje, estudando determinados manuscritos, né, antigos, e a gente acaba percebendo, né, que não eram apenas histórias, né, ou lendas, né, ou invencionistas, né, ou tradições, opa, as coisas estão desmontando aqui, ou tradições, né, mas que tem uma certa base verdadeira, né. Então, aí eu particularmente gostava muito de ficar, né, sentado à noite na calçada, né, ou então aqui, quando a gente mudou para cá, era tudo terrenos baldios e tal, né, e a gente ia lá no meio, fazia um fogo lá no meio de um terreno, e ficava lá, né, ouvindo histórias, né, isso era legal. Muito bem, né, acho que a maioria de nós, né, passou, né, por isso, né, e tem saudade, né, dessa época, né, que, bom, épocas em que não haviam smartphones, né, então a gente interagia mais, digamos assim, né, fisicamente com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, né, com os nossos colegas de infância, né. É claro que, evidentemente, né, esse mundo tecnológico é fantástico também, é maravilhoso, né, que te permite também interagir de formas, né, muito boas, né, e abrangentes, né. Mas muito bem, vamos lá, deixa eu dar um alô para a turma aqui, né. Deixa eu ver quem está aqui, a Rosilane Paiva está por aqui, Sandra Bruno, quem mais está aqui? Tem pouca gente aqui hoje, ou é impressão minha? Ou a internet está ruim mesmo, tão ruim assim que não está atualizando direito, hein, Clésio? Eu acho que a internet tem falhado esses dias, mas pode ser que alguém esteja demorando para chegar em casa também. Por causa, ainda está em greve, né, cara? Tá faltando, as coisas não se normalizaram ainda, né? E aí parece que hoje entraram em greves meus petroleiros, né? Então uma coisa está complicada. Mas vamos lá, gente, vamos começar então, vamos fazer uma atualização aqui um pouquinho, para a gente relembrar um pouquinho dessa lenda, né? Do lobisomem, e eu contar para vocês as nossas investigações, as nossas, né, descobertas, né? Mas eu digo para você, né, que este segredo está intimamente ligado com reencarnação, tá? Muito bem. E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos aqui pro Wikipedia, né? É assim que fala, Clésio, Wikipedia ou Wikipedia? Tem gente que fala Wikipedia, né?
Ah, Wikipedia. Ah, porque é o do inglês, né? Ah, certo, muito bem, verdade. Então, aqui tem o Wikipedia, né? E é bem legal o Wikipedia porque você encontra muita coisa interessante no Wikipedia com fontes muito bem anotadas, né? Então, o Wikipedia, ele dá duas definições, duas palavras, né, para lobisomem, né? A primeira é o próprio termo, né, aportuguesado, traduzido, né, lobisomem, né, que é lobisomem, né, que é lobo com homem, né? E a outra é licantropo, né, o licantropo, né, que vem do grego, né? Licos, que é lobo, e antropos, que é homem, né? Que é um ser lendário com origem na mitologia grega, segundo está falando aqui, né? Segundo as quais um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante ou um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Tais lendas são muito antigas e encontram sua raiz na mitologia grega. Segundo as Metamorfoses de Ovídio, Licaão, o rei de Arcádia, serviu, isso aqui é interessante, hein? A carne de Árcade a Zeus, e este, como castigo, transformou-o em lobo. Olha, vamos guardar bem essa parte que está falando isso aqui, ó. Eu vou até ler de novo. Isso aqui é muito, muito interessante e vai nos servir lá na frente, ó. Tais lendas são muito antigas e encontram sua raiz na mitologia grega. Né? Deixa eu... o coisa do telefone aqui, às vezes perde o foco, sabe? Aí eu tenho que fazer alguma coisa aqui para ele voltar lá, tá vendo? Segundo as Metamorfoses de Ovídio, né, tem que pesquisar então esse documento aqui. Licaão, rei de Arcádia, serviu carne de Árcade a Zeus. Vamos descobrir o que é isso aqui? Árcade. Vamos abrir uma página aqui, vamos colar aqui no Google. Vamos descobrir o que é isso aqui. Bom, aqui não tem muita coisa, não. Bom, depois a gente dá uma olhadinha. A Zeus, e este, como castigo, transformou em lobo. Uma das personagens mais famosas foi o pugilista Arcádio, da Marco Parrásio, herói olímpico que assumiu a forma de lobo 9 anos após o sacrifício a Zeus, Liceu. Lenda atestada pelo geógrafo Pausanias. Segundo as lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata. Isso aqui também é muito interessante para a gente. Tá? Bom, deixa eu ver aqui variantes culturais. O licantropo dos gregos é o mesmo que o versipélio dos romanos. E o Volkodlak dos eslavos e o Ereolf ou Dracopire dos saxões. O Ereolf dos alemães, o Oboroten, um nomezinho, hein? Dos russos, Rantamir dos nórdicos e o Loup-Garou dos franceses. Loup-Garou, né? E assim vai. E tem aqui o lobisomem dos brasileiros, da América Central do Sul, com suas modificações fáceis de lobisomem, lobisome e assim por diante. Na lenda brasileira, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No Brasil existem muitas versões dessa lenda, variando de acordo com a região. Uma versão diz que a 7ª criança, em uma sequência de filhos do mesmo sexo, tornar-se-á um lobisomem, ou seja, o 7º filho, né? Todos do ramo masculino. Outra versão diz que o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres. Outra ainda diz que o 8º filho se tornará a fera. Outra diz que após a morte de um familiar que possuía a aberração e passou de pai para filho, avô para neto e assim por diante. Ok, as pessoas conhecem o licantropo na forma humana através de comportamentos estranhos, como mudança de comportamento misteriosa que sempre
com olhos cansados, olheira, o licantropo na forma humana é uma pessoa muito atenta a outras, sempre desconfiando de tudo, como, por exemplo, tem muito medo de ser descoberta a humanidade de que é uma aberração, porém é muito protetora em forma humana. Isso me lembra aquela novela, Rock Santeiro, né? E aquela música, muito interessante. Bom, vamos passar aqui, então, para a nossa investigação, que é bem interessante. E eu, na verdade, quando eu fui escrever isso daqui, me ocorreu uma coisa muito interessante. E eu acabei, então, começando a escrever esse escrito, né? Essa composição, por aquele filme A Mosca. Eu não sei se vocês lembram desse filme A Mosca. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês poderem ler junto comigo aqui. Acho que deu aí, Clésio? Ou quer que aumente um pouquinho mais? Tá bom. Tá bom? Uhum. Então, muito bem. Acho que vocês... Não sei quem já viu, assistiu, conhece o filme The Fly, A Mosca, do diretor David Cronenberg. Depois vocês façam uma pesquisa por este filme e vocês vão ver a opinião do diretor sobre o que realmente, né, é a mosca, tá? Ele fala sobre isso. Na verdade, numa entrevista dele, ele disse que a mosca representa os piores defeitos interiores do ser humano. Então, o filme tem muito a ver com isso, mas também está ligado com a reencarnação, porque o filme é baseado numa obra de um autor judeu chamado Franz Kafka. Não sei quem já ouviu falar no Franz Kafka. De um livro chamado Metamorfose. A Metamorfose, né? A Edna Corrêa está falando aqui, que ela lembra. E esse filme é assustador. Até hoje, quando eu assisto, eu me sinto assustado, porque o filme realmente mexe, né? Assim, com os nossos piores, digamos assim, né? Temores, né? Então, o filme é muito, 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 muito bom no sentido de que ele tem uma certa alusão a determinadas coisas, inclusive a reencarnação. Então, eu peguei uma parte aqui de um diálogo que tem logo digamos, na metade do filme, quando o ator principal, né, a personagem principal, que é o Seth Brundle, que foi interpretado pelo Jeff Goldblum, que é um ator fantástico, não sei quem lembra dele no Jurassic Park, Independence Day. Ele fala a respeito de romper o véu da ilusão provocado pela carne, pela consciência humana. E ele diz assim, você tem medo de mergulhar na piscina de plasma? Não é? Você tem medo de ser destruída e recriada, não é? Aposto que você acha que me acordou para os assuntos da carne, não é? Mas você só conhece os limites estreitos da sociedade contra a carne. Você não pode penetrar além do medo doentio, cinzento da carne que a sociedade possui. Beba profundamente ou não prove a primavera do plasma. Viu o que estou dizendo? Eu não estou falando apenas de sexo e penetração. Eu estou falando de penetração além do véu da carne, um profundo mergulho penetrante na piscina de plasma. Essa cena é fabulosa no filme. E ele está falando, então, de romper, né, a ilusão provocada pelo véu da carne, do humano, né, e ir além disso e descobrir os mistérios que estão além dessa ilusão toda. Né? Bom, o filme A Mosca é baseado na obra do autor judeu Franz Kafka, chamado A Metamorfose, sobre a qual mencionarei mais adiante. Eu tomei emprestado esse diálogo do filme porque ele é sobre o despertar, que só pode acontecer enquanto estamos num corpo, e o corpo é chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando você lê, por exemplo, na Escritura Sagrada, né, que Deus havia plantado um jardim no Éden, e no meio do jardim 2 árvores, né, a árvore da vida e a árvore da penetração do bem e do mal, tudo isso é um código, e os cabalistas explicam, então, que a árvore da penetração do bem e do mal é o corpo,
enquanto a árvore da vida é a alma. Tá? E no outro ponto, o porquê do Rabino Eliezer, por exemplo, fala que a árvore no meio do jardim é o homem, porque o homem é chamado uma árvore, e o jardim é a própria mulher. Tá? Então aqui, a árvore da penetração do bem e do mal, que em hebraico é chamada Etz Adaat Tov Ve-Ra. Etz Adaat Tov Ve-Ra. E a palavra Ra, que se traduz aqui para mal, né, quando ela sofre uma permutação, uma temurá cabalística, ela se transforma em que significa desperto. Então, só é possível alcançar o despertar enquanto nós estamos vivendo no corpo, na carne. É por isso que nós estamos aqui. Bom, aqui você tem uma imagem que é uma ilustração, né, do livro A Metamorfose, de Franz Kafka, quando a barata aqui, né, vê a própria sombra como um humano. Isso aqui é muito interessante, gente. Vocês vão ver aqui, ó. Alguém somente pode se tornar desperto se tiver conhecimento. E, além de tudo, conseguir romper o véu da carne e mergulhar na piscina de plasma, que é a Sefirá Biná na árvore das vidas. Né? Onde é que está o meu... Bom, não está aqui. Na árvore das vidas, que é a compreensão divina. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês do que eu estou falando aqui, ó. Vamos colocar aqui, Tree of Life, Kabbalah. Ok, vamos achar uma imagem aqui. Uma imagem que nos sirva. Eu acho que essa daqui serve, ó. Vamos abrir aqui essa imagem. Ok. Bom, vocês estão vendo aí? Deixa eu subir aqui. Né? A imagem da árvore da vida. Aqui você tem, né, a cabeça da árvore da vida, que é a Sefirá Keter, que é a coroa. Então você tem Rohemá e Biná. Rohemá à direita, que é a sabedoria, e Biná à esquerda, que é a compreensão. Essa é a chamada piscina de plasma. Né? Mas para alcançar isso, né, tem que se romper o véu da carne, que é, então, aqui nós estamos no mundo físico, que é a última esfera da árvore da vida, né, para começar a nossa ascensão pelas esferas da árvore da vida até chegar ao despertar, que é Biná. Isso pode levar algumas encarnações, né? Aliás, ninguém, a não ser Adão, né, que foi criado nesse nível, alcançou isso em uma encarnação única, né, digamos assim. Bom, voltando lá, então, aqui, né, aí o diálogo ali em cima, né, o Seth Brandon, né, que é o Jeff Goldblum, ele fala sobre a questão da penetração além do véu, e ele menciona o sexo como, né, uma forma de penetrar além do véu. E por que ele faz essa menção, né? Porque sexo e penetração são ferramentas para romper o véu da carne, e ambas vêm da mesma palavra hebraica, que é a palavra yada, que significa conhecimento, tá? E também significa penetração. Então, por exemplo, no Gênesis está escrito assim, ó, e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz, né? No Gênesis 4, verso 1. Em hebraico está escrito, Ve ha-Adam yada et Hava ishato vetahar vetaled et, né? Caim, pois, né? E usa a palavra yada para conhecer. Os escritos antigos dizem que ele conheceu que quando ela chegou a ele, ela já estava grávida. Nós já falamos sobre isso, né? Da serpente, aquela história toda, né? Mas ele também a tomou e penetrou-a, ou seja, conheceu-a, né? E aqui é muito interessante, porque tem vários segredos aqui. Né? Quando nós permutamos isso daqui, olha, ali na frente, né? Está escrito assim, né? Vetahar, vetaled, e ela concebeu e deu à luz. A palavra que concebeu, está escrito vatahar, tem as mesmas letras da palavra Torá. É só mudar as letras aqui e vai ficar Torá. Né? E em seguida, a palavra teled, que é deu à luz, aqui, tem as mesmas letras da palavra dalet, que é porta. Então, aqui, é muito interessante, e Adão penetrou, né, conheceu e penetrou o alfabeto divino et, da sabedoria, ou da compreensão, né, chamada sua esposa,
a Torá e abriu o alfabeto sagrado e conheceu mistérios muito profundos. Então ele rompeu o véu, né, aqui. Muito interessante. Depois, né, Adão penetrou além do véu e revelou os segredos escondidos da Torá sagrada. Sei que muitos não vão compreender como eu extraí tudo isso de um único versículo. O segredo é a permutação. Simplesmente troca as letras de posição e depois que meu espírito as viu acima. Bom, agora tem um outro diálogo do filme que é muito interessante, né? Quando, já na fase da metamorfose, quando o Seth Brandon está se transformando na mosca, ele fala o seguinte, ó, eu estou dizendo, sou um inseto que sonhou que era um homem e amou, mas agora esse sonho acabou e o inseto está acordado. Nossa, gente, eu acho bom vocês assistirem esse filme de novo, mas com uma mentalidade mais cabalística, mais em busca de mistérios, de segredos, né? E aí volta aqui, né? Na barata, vendo a própria sombra como humano. E aí tem essa menção, né? Estou dizendo, sou um inseto que sonhou que era um homem e amou, mas agora esse sonho acabou e o inseto está acordado. Vocês vão ver como isso aqui faz sentido, tá? Todos nós já fomos algum inseto ou animal algum dia, metaforzeados em alguma transmigração, reencarnação. E as recordações do inseto animal ainda estão lá, no profundo da nossa psique. Ou talvez sejamos ainda insetos sonhando com nossa humanidade perdida algum dia. Porque na atual conjectura, quem pode dizer que estamos acordados agora? Então, eu vou lembrar aqui um estudo científico muito interessante feito com o cérebro humano, né, na qual eles pegaram o indivíduo, colocaram ele numa sala, né, e colocaram nessa sala alguns objetos. E ligaram, né, nele os PET scans, que é aquelas coisinhas que ligam, colocam na cabeça, né, ligados por fios, ligados a computadores, para monitorar a reação do cérebro daquele indivíduo quando ele observava determinados objetos na sala. Então, quando ele observava os determinados objetos na sala, determinadas áreas no cérebro dele se acendiam, e isso era registrado, então, pelo computador. Alguém, então, pensou assim, e se nós apagássemos a luz e vendássemos o indivíduo e pedíssemos para que ele pensasse nos mesmos objetos que ele viu, né? O que aconteceria? Então, eles realizaram a experiência, né, e pediram, então, para que o indivíduo vendado e com a luz apagada pensasse nos objetos que ele havia visto. E o que aconteceu foi que as mesmas áreas no cérebro se acenderam. Qual a conclusão? Eles chegaram à conclusão de que o cérebro humano não reconhece se o ambiente que você está aqui agora, né, você está nele realmente agora, nesse momento, ou se tudo isto aqui faz parte de uma lembrança. O cérebro não consegue determinar isso. Portanto, nós podemos estar sonhando agora que somos humanos, mas somos insetos, ou outra coisa qualquer. Tá? Na verdade, se você for ler aquele escrito todo, naquela live que nós falamos sobre Matrix, vocês vão entender muito disso que a gente está falando aqui. Tá? Agora, essas perguntas intrigantes é que nos levam à ampliação de consciência. Porque quando nós formulamos uma pergunta para a qual nós não encontramos uma resposta, nós forçamos a nossa consciência a se elevar para encontrar uma resposta adequada à nossa pergunta. Portanto, as questões são muito mais importantes do que a resposta em si. E cada vez que nós formulamos questões e saímos da zona de conforto que foi estabelecida no mundo, né? Como, por exemplo, agora, né, que nós estamos fazendo essa live aqui, este evento já pode ter acontecido em algum lugar no passado ou em algum lugar no futuro,
já que o futuro existe agora. Portanto, nós não sabemos aonde nós estamos e se isto aqui está acontecendo, né, agora, ou se faz parte de uma lembrança, né, da nossa alma. Ok, mas que assunto é esse? Não era sobre lobisomem? Né? Ok. Vamos então aqui, mais uma parte aqui do diálogo do filme A Mosca, né? Então, o Brandon Fly, digitando no computador, ele faz uma pergunta. Se o segundo elemento que entrou na cápsula do teletransporte com ele foi fundido, né? É mosca, o que houve com ela? O computador responde, fusão. Ele pergunta, assimilação? Brandon absorveu a mosca? Computador, negativo. Fusão de Brandon com a mosca em nível genético molecular. Ok. Toda essa sabedoria aqui é sobre reencarnação. E vem da sabedoria revelada pelo Ari, o Rabino Isaac Luria, e está exposta em Shara Gilgulim, portanto, as reencarnações. No início do filme, enquanto Seth Brandon está em uma festa, falando com a repórter Verônica, um neon na forma de um balão escreve Ari. Achei muito interessante. Agora, vamos passar então para a questão do lobisomem. Deixa eu ver como é que está aqui, né, a turma. Vamos ver como é que está aqui. A turma está chegando. Opa! A turma está chegando. Muito bem. Então, bem-vindos todos que não estavam antes, mas estão agora. Sejam bem-vindos, né? E a live, né, como o Clésio avisa, vai ficar disponível até amanhã. Depois vai ser reprisada quando, Clésio? Fim de semana. Hã? Fim de semana. Final de semana? Beleza. Muito bem. Então, vamos começar agora o nosso assunto do lobisomem, então. E vai fazer sentido o que nós lemos lá sobre Zeus ter feito o cara virar um lobo. Olha só. Ok. Lobisomem, né? Então, aqui eu falo o seguinte, né? Mas o assunto não era sobre lobisomem, como a gente está falando sobre metamorfose, né? Porque as duas coisas estão interligadas. Porque o homem que se transforma em lobo e o lobo que se transforma em homem é metamorfose. Assim como o homem que se transformou na mosca, né? Ou no inseto. Então diz assim, ó, mas o assunto não era sobre lobisomens, então por que iniciar com citações do filme A Mosca? Porque se trata de reencarnação, se preferir, metamorfose do humano para o animal, ou do inseto, ou para o inseto, ou do inseto para o animal. Aqui você tem uma imagem daquele filme do Benício Del Toro, que eu gosto muito, né? Wolfman, que aqui foi traduzido para o lobisomem, mas que é um filme muito, muito bom, esse filme. E tem muitas questões místicas neste filme. Lobisomens existem? Ou seria uma fantasia criativa de mentes obscuras, produto de almas caminhantes da escuridão? A Kabbalah, a sabedoria da Kabbalah possui narrativas sobre homens vistos no deserto se transformando em bois, e bois em homens. E também sobre homens transformados em símios e criaturas sinistras escondidas sobre o manto das trevas. Isso abundam, assim, as narrativas da Kabbalah explicando certos segredos cabalísticos, né? E sobre os mistérios dessa questão. Há um verso na Torá, Mishpatim, e esse aqui é muito importante, essa porção da Torá, porque a Torá, a porção Mishpatim da Torá, é a que contém as regras sobre o karma, sobre o que acontece quando a pessoa transgride determinados preceitos da Torá. Isso está no Êxodo, capítulo 21. É lá que você vai encontrar, né, aquele famoso verso muito mal usado, olho por olho, dente por dente, que não tem nada a ver com qualquer mandamento que diga, olha, se alguém te ferir no olho, fira também, nada disso. É lei sobre karma, tá? E é explicado em Shara Gilgulim, no Portão das Reencarnações. Por exemplo, se você fere uma pessoa no olho intencionalmente, né, numa outra vida, e essa pessoa perde a visão, numa outra vida você vai nascer cego. Tá? Essa é a regra da reencarnação. Mas se você fere uma pessoa, por exemplo, no olho, não intencionalmente, e essa pessoa volta a enxergar depois, né? Então não há nenhum
nenhum karma que será aplicado a essa pessoa, porque não foi intencional. Isso é explicado em Charagyogulim, e baseado aqui, né, na Torá Mishpatim, que contém os segredos da reencarnação. E aqui é que está o segredo da coisa, né? Nós vamos chegar lá, ó. Que a Mishpatim, então, diz: visto que vocês são um povo sagrado, Deus falando para os hebreus, né? Carne do campo, trefá, um tipo de carne, né? Digamos, morta por si mesma, ou despedaçada por animais, impura, né? Ou que não está de acordo com as regras de kasherut, ou leis, né, que permitem o seu consumo, porque há determinados tipos de insetos e animais que foram produzidos pelo lado da obscuridade, não pelo divino. Então a Torá vem e traz as regras e separa e diz: esses aqui vocês podem comer, porque foi criado pelo divino, mas esses aqui vocês não comerão, porque eles vêm do outro lado, do lado da escuridão, como o porco, por exemplo, né? Que foi criado pelo lado da obscuridade. E aí o Zohar explica: não tem nenhuma prece que possa santificar a carne do porco. Entendeu? Ela é impura, porque é a habitação de demônios, espíritos profanos. E é por isso que, né, lá os antigos tinham aquela mania condenável, né, de chamar os filhos de espíritos de porco. Tudo isso tem uma razão, tem um segredo por trás disso. Por exemplo, frutos do mar, né, foram produzidos pelo lado da obscuridade. Camarão, caranguejo, essas coisas que são abutres do oceano, que comem coisas podres, né, e são venenosos, né, não são apropriados para o consumo, né? Ok. Então, continuando, então ele diz, né, e visto que vocês são um povo sagrado, carne do campo trefá, não comereis, o que comer deverá ser lançado aos cães. Isso aqui é uma tradução correta, porque as traduções das Bíblias em si são muito ruins com relação a isso. Quer ver? Eu vou achar aqui, olha. Êxodo 22, né? É isso? 22:30. Quer ver a tradução como está aqui, gente? Está horrível. Olha, aliás, já mudaram para o verso 31. Na Torá lá é 30, mas aqui é 31, né? E semeeis, homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. O verso não está dizendo isso, porque aqui eles dão a entender que a carne que foi despedaçada no campo, que não é apropriada para o consumo, deve ser lançada esta carne aos cães, mas o verso não está dizendo isso, né? O que o verso diz de fato? O verso diz assim, né? E visto que vocês são um povo sagrado, carne do campo trefá, inapropriada, não comereis, e o que comer deverá ser lançado aos cães. Nossa, que coisa horrível. Peraí, então Deus está dizendo assim, olha, se o cara lá comeu carne não apropriada, então ele deve ser o quê? Lançado aos cães, como fizeram com o Tiradentes? É isso? Não, nada disso. Lembra que o texto é sobre reencarnação. São regras da reencarnação. E aí vem o Charagyogulim, o portal das reencarnações, que eu estava com ele na mão aqui agora não sei onde é que está. No meio desse tanto livro que tem aqui, que aqui não faltam livros, gente. Livro tem para todo lado aqui, sabe? Ah, tá lá atrás. Cadê? Aqui. Achei. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Consegui. Aqui. Charagyogulim, o portal das reencarnações, né? Aqui, deixa eu abrir para vocês aqui, Portal das Reencarnações. Esse livro aqui, que foi publicado 400 anos atrás, que contém as explicações de todos os tipos de reencarnações, né? Karma, tudo que você possa imaginar, não tem nada parecido no mundo, tá? Se você for ler isso aqui, depois você for comparar com as coisas kardecistas, você vai ficar decepcionado. Que você vai descobrir que kardecismo e espiritismo são uma ilusão. Tá? Que não sabem absolutamente nada sobre reencarnação, absolutamente nada. Para começar, né,
como eu sempre digo, né, aquela limitação, que para reencarnar precisa morrer. Então tá. Então, continuando aqui, né, em Shara Gilgulin, então o Rabino Isaac Luria, né, nosso mestre, pelas mãos do seu fiel aluno Raim Vital, explica este verso, né, como os outros nessa porção também. E sobre reencarnação, e a sentença aqui é que aqueles que violam preceitos, né, esse preceito especificamente, né, pela violação dessa mitzvah, aprendemos que homens podem ser transformados em cães, né, e cães em homens, assim como bois que foram vistos no deserto. E não foi sobre isso que escreveu Franz Kafka, em sua novela Metamorfose, na qual o caixeiro viajante Gregor Samsa é transformado num monstruoso inseto. E não é sobre este mistério, o filme A Mosca, que se inspirou na obra de Franz Kafka, pois, como o Arizal ensinou, se uma mosca insiste em voar ao teu redor, não possui ela uma alma que te conhece? Assim também seriam lobisomens apenas uma lenda fantasiosa, criada por algum célebre autor, sobre as flamas de uma vela acesa em seu rústico escritório, em algum lugar da Europa medieval? Agora, o que o verso está falando aqui? Que a pessoa que transgrediu aquele preceito, ele vai ser reencarnado, né, na forma de cão. E diferente do humano, os cães lembram quem foram. É por isso que eles ficam sonhando e batendo as patinhas. Tá? Eles lembram. E tem mais, né? Na noite da lua, quando o cão uiva para a lua, né? A alma humana preso na consciência do animal está recordando a sua humanidade. Então, por isso que os cães ficam muito, né, alvoroçados, todos os animais em si, né, nas noites de lua cheia. E é daí, então, que parte o princípio do homem que se transforma em lobo na noite de lua cheia e volta a ser o animal na manhã seguinte. Né? Agora, aqui na Wikipédia, né, o que foi falado aqui, né, no começo aqui, né? Tais lendas são muito antigas e encontram sua raiz na mitologia grega. E segundo as metamorfoses de Ovídio, Licaão, o rei da Arcádia, serviu a carne de Árcade a Zeus e este, como castigo, transformou em lobo. Aí você vem o que na Torá e descobre, né, o quê? Que uma pessoa que comeu uma carne que foi proibida pela Torá, ela será dado, né, numa transmigração, será transformada em um cão. E o lobo e cão são parentes, né? Então veja como as tradições se encontram em todos os povos. E é sobre reencarnação a questão aqui, né? Então, continuando aqui, o lobisomem é um animal que anseia por uma alma elevada, né? Porque aquela alma animal que quer ser elevada, né? E por isso requer o sangue, porque a alma está no sangue. E ele somente aparece em noite de lua cheia, que somente acontece no 15º dia do calendário hebreu. Noite que é chamada de a noite de todos os justos. E que é quando as almas dos sadiquim estão disponíveis e elas descem ao mundo na noite de Shabat e se vestem nos que observam a Torá com kavaná e introspecção para lhes revelar os segredos da sabedoria escondida. Então, o humano que só tem uma nefesh, a alma animal, pode receber um rua, um espírito, e se transforma do animal no humano, pois revelou os segredos. Aqui tem várias questões interessantes, né? Aí vem falar da licantropia, que nós já lemos aqui na Wikipédia. Tá? Muito bem. Olha, eu estou aprendendo, hein, Clésio? Estou aprendendo, hein? Falar pouco e terminar no horário certo. Pois é, já... Porque senão daqui a pouco aparece a voz do Clésio
Dipac, vamos encerrar, né? Okay. Dá um tempo aí, dá um tempo aí que não acabou não, meu. Aguenta aí. Então, ok, aqui tem o trailer, né? Uma cena, né? Que a gente não pode exibir, infelizmente, porque se exibir a cena aqui, o vídeo depois é bloqueado pelo YouTube e o Clésio não consegue, né? Rolar o vídeo lá. Certo, pessoal? Vamos conversar um pouquinho aqui, então. Deixa eu ver como é que tá aqui. Dipac, antes de passar para as questões, perguntas e respostas, eu queria dar uns avisos aqui. Manda aí. Pessoal, lembrando vocês que este canal é um canal de ufologia. Se você estiver disposto a compartilhar suas experiências conosco em áudio ou vídeo, nós temos o link do Facebook logo abaixo na descrição, nos procure lá. A gente vai combinar como você deseja compartilhar conosco e a gente possa colocar em vídeo aqui para que outros possam se identificar com a sua história, né? E com certeza muitos têm visto OVNIs ou criaturas e gostariam de compartilhar aqui também. Então temos essa possibilidade aqui. Se você quiser nos procurar no Facebook depois, fique à vontade. Avisando mais uma vez, essa live só estará disponível até amanhã cedo. O vídeo será reprisado, tá? Vai ser reprisado e liberado no final de semana. Então quem chegou depois, não estava inscrito, só poderá assistir esta live agora, a não ser que se inscreva e poderá ser avisado a tempo para ver no final de semana, ok? Se você tiver também interesse, se você gosta dos outros vídeos do canal, você tem a opção de escolher as playlists para que você possa assistir de acordo com assuntos que lhe interessam. Por exemplo, tem gente que gosta de saber sobre Roswell, então nós temos uma playlist aqui apenas sobre Roswell. Temos também a playlist do Dipac aqui, já temos dezenas de lives aqui com ele. Então se você perdeu as outras lives, fique à vontade para conhecer a playlist aqui do canal Alienates com o nome Dipac Sankara Veda, é a nossa playlist aqui, tá certo? Pessoal, quem tem interesse, quem gosta das músicas do canal, que as músicas que são exibidas nos nossos vídeos de 2016 para frente, são todas minhas, são músicas que eu compus no outro canal Eclesiastes. Então, se vocês quiserem conhecer, o link está na descrição também. Então, as músicas deste canal de 2016 para frente, incluindo as músicas das vinhetas, eu compus e eu gostaria muito de receber vocês lá, quem pudesse escrever, quem gosta de música, fique à vontade para conhecer. O Dipac vai responder as perguntas de vocês. Se vocês colocarem @Linartes ou @Artesão da Luz, fica mais fácil para a gente encontrar as perguntas de vocês, ok? Fique à vontade, Dipac. O Roberto T. Filho deu uma sugestão aqui, ó. Ele fala sobre a besta de Gévaudan. Aí eu dei uma olhadinha aqui, ó. Me parece uma lenda francesa, né? Que a besta de Gévaudan, o Licopardus, partenofagos, eita. Né, é o nome histórico associado ao lobo cinzento, cão-lobo ou hiena que aterrorizou a antiga província de Gévaudan, nas montanhas Margeride, no centro-sul do Reino da França, entre 1764 e 1767. Cara, tem cada lenda, meu, que é de arrepiar, viu? Verdade. Os ataques que cobriam uma área de 90 por 80 quilômetros eram cometidos por uma besta ou animais que tinham dentes formidáveis e caudas imensas, segundo relatos de testemunhas oculares contemporâneas. Muitas vezes as vítimas eram mortas com a garganta arrancada. O reino da França usou uma quantidade considerável de mão de obra e dinheiro para caçar os animais, incluindo os recursos de vários nobres soldados, civis e vários caçadores reais. O número de vítimas difere de acordo com as fontes. Em 1987, um estudo estimou que houve 210 ataques, resultando em 113 mortes, 49 feridos. 98 das vítimas mortas foram parcialmente comidas. Nossa! No entanto, outras fontes afirmam que o animal matou entre 60 e 100 adultos e crianças, além de ferir mais de 30 pessoas. Au.
Agora, além da questão da reencarnação que nós tratamos aqui, há também a questão da transformação física realmente, tá, gente? E há escritos sobre esta questão, por exemplo, sobre o rei Nabucodonosor, na própria Bíblia, né? Que foi transformado num animal e passou 7 tempos, né? Tendo crescido pelos no corpo dele, os dentes e as unhas, e ele passou a comer grama e se alimentar como se alimentavam os animais. Isso está lá no capítulo 4 do livro de Daniel. Tá? E existe a parte física, né? E existe a parte secreta da questão toda, que carrega muitos mistérios. Então, deixa eu ver aqui o que tem por aqui, gente. Muita gente conversando aqui, muito bom, né? Então, essa questão da reencarnação aqui nós podemos abordar, né, num assunto específico sobre reencarnação. Porque fica melhor, porque se eu for falar aqui sobre a questão, não dá. É muito abrangente e não tem condições da gente tratar do assunto, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Para quem quiser, tem muita coisa no blog aqui sobre reencarnação e no meu Facebook também, gente. É o que eu mais publico sobre isso, viu? Bom, acho que não tem perguntas, cara. Você tá vendo alguma pergunta aí, não? Uma pergunta aqui Manda aí. da Ivone Perrete. Ela quer que você fale um pouquinho mais sobre essa questão de não precisar estar morto para reencarnar. Foi o que eu acabei de falar agora, né? Peraí, Sim. meu Deus. Tá certo, desculpa. A Eu Edivânia acabei também de quer falar saber. agora que não tem condições da gente abordar isso aqui agora, porque, aliás, uma hora não ia dar certo para a gente abordar isso, entendeu? Porque é um assunto... Olha, para começar, a Torá, né, menciona alguns tipos de reencarnação. 2 delas, né, que são mencionadas na Torá, uma é chamada Ibum, né, e a outra é chamada Ibur. Tá? A segunda, que é chamada Ibur, né, é uma reencarnação que acontece com a pessoa em vida, quando ela recebe outras almas no próprio corpo, junto com a alma dela. E essa palavra Ibur significa gravidez, porque a pessoa se sente grávida de uma outra alma. E esse Ibur acontece de 2 tipos, né? Tem o Ibur negativo, que eu chamo de Ibur Hará, o Ibur do mal, né? E tem, né, o Ibur positivo, né? Pode ser chamado de Ibur Atov, o Ibur do bem, né? O Ibur do mal é quando a pessoa, por exemplo, isso aqui é um segredo que eu vou contar para vocês, tá? Mas é o seguinte, às vezes uma pessoa comete uma transgressão violenta nesse mundo aqui. E é uma coisa tão horrível que ele, inclusive, é proibido de entrar no Guerrinon, que é o chamado purgatório, né? Para ser purificado. A entrada dele lá não é permitida. Ele fica vagando aqui. E aí ele busca pessoas vivas para entrar no corpo dessas pessoas, né? E como é uma alma negativa, cheia de pecados, o que vai acontecer? Se aquela pessoa que, por motivos negativos também, né, deu permissão para receber aquele Ibur, né, cometer alguma transgressão, ele fortalece aquele Ibur negativo que ele recebeu, e esta alma negativa que entrou nele vai começar a conduzi-lo, né, inspirá-lo a cometer negatividades. E aí ele vai ficando cada vez pior. Tá? E o Ibur Atov, que eu vou chamar aqui, o Ibur do bem, é quando uma pessoa muito elevada nesse mundo desperta, né, e puxa almas dos justos, dos sábios, dos sadiquim, dos grandes mestres antigos que vêm e reencarnam nele. E o resultado é o contrário, essa pessoa vai cada vez ficar melhor. Tá? Então, esses são 2 tipos de reencarnação que são mencionados na Torá. O primeiro, que eu não falei aqui, é a reencarnação que foi traduzida para Levirato. Lá no Gênesis capítulo 38, tem sobre esse tipo de reencarnação. Quando Judá casou, e ele teve 3 filhos, né? E o primeiro morreu, e ele chamava Er. Lembra que eu falei aqui que Er significa desperto, e ao contrário significa mal, Ra. Né? Porque fala assim, ele foi mal diante dos olhos do sagrado, e ele foi morto. E aí a esposa dele, que acho que é Tamar,
foi dada para casar com o mais novo. Por quê? É um segredo de reencarnação. E isso, inclusive, aparece no livro de Hebreus, na Bíblia também, quando fala assim, pela fé, mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Só que o texto foi alterado pelo catolicismo romano. Ele não falava isso, ele dizia o seguinte, pela fé, mulheres receberam de volta seus maridos que haviam morrido. Né? Como no próprio ventre, quando ela era casada com o irmão mais novo, Puribum, por levirato, e aí a alma do falecido vinha e entrava no novo feto em formação no ventre da esposa, para ter uma nova oportunidade de corrigir ou completar aquilo que ele não havia completado em vida. São dois tipos de reencarnação, então, mencionados na Torá, e que também são mencionados no chamado Novo Testamento, que foi tomado pelo cristianismo, mas que rejeitou a reencarnação, né, e acredita que a reencarnação é um negócio do diabo. Não tem nada a ver. Foram os padres que tiraram a reencarnação da Bíblia, para poder controlar as almas. Tá? Muito bem. Ok. Vamos ver, o Harry está perguntando o seguinte, deixa eu ver aqui. Que ele está falando assim, que esses dias eu afirmei que Platão foi aluno do profeta Jeremias. Eu vou procurar onde é que está o Harry, e eu mando para você. Beleza? Eu tenho isso guardado aqui nesse Dipac, monte de coisas. Você responde o Ismael Dias e vai ser a última pergunta, a gente vai para o final, aí você pode dar essas considerações. Cadê a pergunta do Ismael? Tá aqui. Achei. E as pessoas que já comeram carne proibida e hoje não comem? Tá, vamos supor, aqui a pessoa, então, né, comeu, arrependeu-se, mudou a sua conduta, então ele recebe ainda em vida a oportunidade de corrigir. E aí ele não será, né, reencarnado no futuro, né, na forma de um animal. Porque o Charagüigulim é bem extenso, nessa parte que fala sobre isso. Por exemplo, tem uma parte lá que fala de pessoas que são reencarnadas em pedra. E até Jesus falou sobre isso. Foi Jesus? Foi João Batista? Foi João, né? Quando ele é questionado pelos doutores da lei, nós somos filhos de Abraão, né? E ele vira e fala assim, destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. São assuntos muito antigos. Então, há vários tipos, né? Há 4 níveis de reencarnação, que é o inanimado, vegetal, animal e humano. Tá? E é por isso que a Torá tem aquela parte aqui mesmo, né? No capítulo 20 do Êxodo, aqui no capítulo 20 do Êxodo, 20, no verso 5. Mas aqui a tradução é horrível. Aqui fala assim, ele fala assim, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque Adonai, teu Deus, sou zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até, na verdade o texto fala 2.000 dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, o texto não está dizendo assim que Deus vai punir os filhos por causa do pecado do pai. O Charagüigulim explica que é a própria pessoa que cometeu o erro, ele tem até 4 rodas para corrigir. Se na 3ª vez ele não fez nenhuma correção, na 4ª ele é lançado num nível inferior para fazer a correção de acordo com a transgressão que ele cometeu. Entendeu? Então é a própria pessoa, né? Mas que vem na família, reencarnando de geração em geração. Tá, gente? E aqui não tem a palavra geração no texto original. Fala só na 3ª e na 4ª. Roda. Tá? É isso aí. Clésio, assume aí. Ok, obrigado mais uma vez aí pela sua participação, sua presença aí. Tem trazido bastante esclarecimentos aí para o pessoal, né? E eu tenho aprendido muito também. A gente está tentando fazer o quê? Abrir a consciência das pessoas, né? Para libertá-las desse conceito religioso distorcido, né? Caduco, né? Que só escraviza a mente das pessoas. Tá? Religião é só interpretação literal, muito invencionismo, e não tem nada dos mistérios realmente que os antigos falaram. Então precisa estudar essas coisas para você poder compreender, né?
a questão toda. Tá certo? Manda aí, Clécio. Ok. Pessoal, queria lembrar vocês que de tempos em tempos estamos exibindo aqui o Madrugadão para quem gosta de ficar acordado durante a noite, assistir aos vídeos do canal. São exibidos vídeos de 2015 para cá, os vídeos mais antigos. Então, alguns deles não estão com um áudio muito bom, mas eu peço a vocês que considerem o conteúdo e não a forma, porque são informações bastante úteis. E os vídeos estão disponíveis no canal. Vocês podem acessar e lá na descrição tem as fontes de tudo que está sendo dito em cada vídeo, ok? Queria lembrar a vocês que se vocês não deixarem o like, o YouTube vai entender que vocês não estão interagindo com o canal e vai deixar aos poucos de enviar avisos a vocês. Então é importante que vocês deixem o like e também compartilhem o vídeo, assim vocês poderão acompanhar em tempo hábil todas as transmissões do canal. Além do mais, vocês podem também procurar a página inicial do nosso canal lá no YouTube. Tem também as próximas transmissões ao vivo na agenda do canal, para que vocês possam estar por dentro de tudo que vai acontecer. Amanhã mesmo nós teremos o Além Busca com o Rodrigo Ajaquita. Não pudemos ter ontem porque tivemos problemas na internet, não somente eu, mas também o Rodrigo. Mas, assim, acredito que amanhã já estará tudo normalizado e poderemos fazer a pesquisa ao vivo que nós fazemos no Além Busca. Tem muita gente aqui que acompanha e gosta, e eu devo essa explicação. Se você assistiu até o final com a gente aqui, comente com a palavra licantropia para sabermos que você esteve aqui até o final com a gente. Licantropia. Se você chegou depois da live, deixe nos comentários, ok? Dica de livro. Crônicas de Queden. Dica de livro. Crônicas de Queden. Foi meu primeiro livro. Quer dizer, quase o primeiro. Tá? Vocês vão encontrar lá no Clube de Autores. Crônicas de Queden. Esse livro aqui é fantástico. É uma ficção mística, mas que tem muitos códigos da sabedoria. Então, aqui para vocês, Crônicas de Queden com capa nova, né? Capa comemorativa da edição de 10 anos da primeira publicação. Foi publicado em 2008, esse livro aqui. Beleza. Sim. Tchau, Clécio. Obrigado, Dipak, pela participação. Você que também participou no chat, muito obrigado. Queria lembrar vocês que eu vou estar agora lá no outro canal de música, Eclesiastes. O link está aí no card do vídeo. Vocês poderão visitar o canal e se inscrever para acompanhar as músicas, quem gosta das músicas do canal e de algumas músicas que eu tenho transmitido também com o piano solo, bom, a capela, né? Mas para quem está por dentro já... E, por exemplo, a Ivone Perrete, que está aí no chat, tem acompanhado, ela pode dizer um pouco mais a vocês de como é que é o trabalho que eu tenho feito lá. Muita gente vai gostar. Toca muito. Obrigado, Dipak. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima live aqui no canal Alienates.